Apocalipse 1:19, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Eu acredito aqui que Jesus está dando a divisão do livro de Apocalipse. As coisas que viste é obviamente a visão que João está tendo do Cristo ressurreto, né? Tanto é que quando ele vê a Jesus, ele cai, ele fica fraco, é uma visão extraordinária. As coisas que são é exatamente o tempo em que ele vivia, ou seja, as 7 igrejas, aquilo que estava acontecendo. E as coisas que hão de acontecer depois dessas falam da visão profética para o futuro. E no grego, né, eu não falei aqui, mas eu sou especialista no grego. Eu dou minhas cacetadas no hebraico, mas a minha ênfase é maior no grego. É uma expressão, no grego é metatauta. Metatauta é depois dessas coisas, e é uma expressão de divisão. E quando você vê no capítulo 4, que é o capítulo que imediatamente após os 2 e 3, que são os capítulos das 7 igrejas, ali começa, depois dessas coisas, metatauta de novo. Então ali começa a fase apocalíptica, profética para o futuro. Nós vamos nos ater aqui ao tempo das coisas que são dentro da ótica de João. Então João está lá velhinho, e ele, quando ele escreve para essas 7 igrejas, ele vai falar, obviamente, de circunstâncias que as igrejas daquela época estavam vivendo, né? Eu não sei, se você permitir, a gente pode ler. Eu não sei se vai ficar um pouco chato, né? Ler cada um dos textos para depois a gente comentar. Você está usando aqui a atualizada? Eu uso a Almeida com Strongs. Você tem essa ou não? Não, eu vou de NVI. Não, mas ele é aquele tradutor, né? É aquele tradutor. Então. O que é NVI? NVI é a nova versão internacional, que eu fui o coordenador do projeto. Ele faz sentido. Não, mas eu uso essa porque você não colocou ainda aqui, essa daqui no Olive Tree, né? Com o Strongs. Vamos lá. Então fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é um candelabro, tá? Menorá. É Jesus. Esse é Jesus que está falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Existe um padrão em todas as cartas, que é um padrão de Jesus se apresentar dizendo quem ele é. Depois ele apresenta a realidade da igreja. Ele faz um elogio. Quando existe motivo para reprimenda, ele faz, porque em 2 dessas igrejas, que é Esmirna e Filadélfia, não houve nenhuma crítica. E aí ele diz que se a pessoa não se arrepender, vai ter consequências. E dentro desse miolo ele coloca as circunstâncias daquela igreja local. Eu acho que a gente podia, Sayão, falar um pouco das questões mais importantes de cada uma das igrejas. Por exemplo, nessa igreja... Mas você falou uma palavra que eu não faço ideia do que é Nicolai. E a gente chega lá, chega lá. O que eu acho que é mais interessante é que a igreja de Éfeso era uma igreja firme na doutrina, fazia as obras de Deus, era uma igreja digna de elogio. Entendi. Só que Jesus fala, ó, eu tenho contra ti, contudo, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eu vejo aqui que é Jesus, o primeiro amor? O amor de quem acabou de se apaixonar, que acabou de se converter. Eu vejo aqui Jesus falando, olha, para mim mais importante do que o que você faz é como você me ama. E isso não é só uma palavra para a igreja de Éfeso no primeiro século, mas é para hoje também, porque hoje existe muito ativismo, existe muita gente que faz muita coisa boa, mas virou
aquela religiosidade, sabe, hermética, fechada, não tem mais adoração verdadeira, não tem mais quebrantamento. Então, eu acho que esta é a principal mensagem que tem aqui. Nicolaíta, ninguém sabe exatamente. Do grego, né, Nikao é vencer e Laos é povo. Nicolaitas, a tradução literal seria povo vencedor. Existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que teriam sido eles os primeiros a fazer uma separação entre o clero e os leigos. Clero, do grego também, chamados, que são os profissionais da fé, e os leigos ficam no banco. Alguns acreditam que sejam estes que introduziram uma separação entre os que tinham chamado e os que não tinham. E perante a Bíblia, todos têm chamados. E todos são chamados para fazer a obra de Deus ou para manifestar o amor de Cristo. Existem outros que trazem outras opções, mas eu quero ouvir também aqui o... Então, esse padrão que o Lamartine mencionou, você tem uma aprovação, uma reprovação, uma instrução e uma promessa. Sempre assim. Esse Aprovação, reprovação... Instrução e promessa. Tá. Então, por exemplo, em instrução, Éfeso... o que você tem que fazer? Éfeso, você rejeita o mal, você é perseverante, você é paciente. A reprovação, você perdeu o primeiro amor e você está influenciado pelos nicolaítas, que é esse grupo indefinido. Exatamente. Mas esses grupos sempre estão relacionados com uma atitude de idolatria e imoralidade. São os dois elementos que estão presentes nisso. E eles devem, então, se arrepender e praticar as primeiras obras. O que é interessante é essa questão do amor, porque o cristianismo primitivo, nesse mundo pagão, onde as pessoas não estão nem aí, o que marcava a diferença é que essas pessoas amavam o próximo. Então, esse amor envolve amar a Deus e amar ao próximo, que era a marca dessa comunidade primitiva e que foi a diferença e que conquistou o coração das pessoas no ambiente do mundo romano. Agora, para entender Apocalipse, todo mundo agora, vamos ver se o pessoal está sentado para ouvir, precisa ler Gênesis e Êxodo, senão você não entende nada. Por quê? Porque Apocalipse é o momento final, é o momento da vitória lá. Deus conta o fim no começo. Você volta para o estado maravilhoso inicial. Então tudo que é, por exemplo, o que é prometido aqui? A árvore da vida. Aliás, essa é a primeira vez. No paraíso. Essa é a primeira vez que essa árvore da vida é mencionada desde o Gênesis. O Apocalipse nunca mais foi mencionado. Só no Apocalipse. Exato. É a restauração para esse estado de coisa. Ou seja, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, vai vencer e vai voltar para o plano original. O cinema chegou atrasado, De Volta para o Futuro. Isso entendeu? aí. Então a gente vai ver. Então, para você entender, por que ele falou? Ele leu o candeeiro, o candelabro, que é menorá. Então, os símbolos que estão aqui vão vir principalmente de Gênesis e Êxodo. A pessoa fala, mas o Apocalipse como é que é? Está cheio de símbolo. E a menorá tem 7 braços, diferente da Hanukkah, que tem 9. Que tem 9, que vem da festa do Hanukkah e tal. Entendi. Mas aqui é o candelabro. É a menorá, no original é menorá. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente vai entender. E aí o que acontece? Essa linguagem, né, aquele que vencer, é uma linguagem muito forte, é um termo, mais uma vez, que provoca, porque está ligado ao conflito aberto contra o Império Romano, dizendo, olha, quem vence na verdade é quem tem aliança com aquele que é rei dos reis. E esse vencedor vai muito mais longe do que você pode imaginar, porque ele volta para a bênção primeira lá atrás, que é a referência da vida eterna que aparece aqui com a árvore da vida. Só que eles tinham consciência de que essa vitória não era vitória bélica, né? Todo que é nascido de Deus vence o maligno. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a convicção deles é que a fé deles iria levar a uma transformação da história.